narra a vida da igreja, na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele está implantando a igreja, ele não teve tempo, como eu tenho, como outros pastores tiveram. Cristo, em 3 anos, implantou uma cultura do reino na igreja, e dentro da cultura do reino, ele implanta a cultura da oração. A igreja não vai, a igreja não faz, e a igreja não é nada sem a oração. Jesus não ensinou os discípulos ou a igreja, Jesus não deu aula de canto para a igreja, Jesus não deu aula de hermenêutica ou homilética, muito menos de oratória para a igreja. Jesus não ensinou nenhum dos discípulos a tocarem instrumentos, por mais que a Bíblia diz que no último dia, antes da crucificação, na madrugada, Jesus canta um hino com os discípulos e vai para o monte, como costumava fazer para a oração. Jesus não vai para a oração porque vai passar pela aflição da morte. Ele vai para a oração porque era costume dele fazer isso. Os discípulos sabem, é costume de Jesus orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus ensinou a igreja primitiva a orar. Na teoria, lá em Mateus 6 ao 13, e também ensinou na prática. A Bíblia explicita que os discípulos, quando olham para Jesus, enxergam em Jesus um professor da matéria chamada oração. Prova, pastor. Lucas capítulo 11, versículo 1 a seguir, os discípulos estão olhando para Jesus e dizendo: Senhor, ensina-nos. Quem ensina é o quê? Ensina-nos a orar. Eles sabem que Jesus é mestre, que Jesus é perito, que Jesus é PhD na matéria da oração, não apenas na teoria, mas também na prática. Em todo tempo, Jesus está ensinando os discípulos a orarem na prática. Ele vai almoçar, ele ora. Ele vai dormir, ele ora. Ele vai apresentar alguma causa diante de Deus, ele ora. Ele vai curar o enfermo, e ele explicita em João capítulo 11, tipo, eu nem precisava de orar, mas eu vou orar para que eles vejam. E ele ora para ressuscitar o amigo Lázaro. Jesus em todo tempo está ensinando a igreja primitiva a orar, na teoria, na prática, no dia a dia, em tudo eles oram. Jesus vai curar alguém, ele ora. Jesus vai ressuscitar alguém, ele ora. Jesus não precisava de ir, mas ia para o monte, e a Bíblia diz, como costumava fazer para orar. E Jesus mostra que o período de oração que ele tirava para orar não era 5 minutos, não era 15 minutos, não era 10 minutos, não era 1 horinha, como nós costumamos nos vangloriar, dizendo: hoje eu arrastei 1 hora, hoje eu orei 1 horinha, hoje eu orei 2. Não, quando Jesus está orando, ele percebe que os seus discípulos estão dormindo. E o que Jesus questiona é exatamente isso, na questão do tempo, que os discípulos não conseguem permanecer na oração. E ele diz aos discípulos: vocês não puderam orar comigo por 1 hora. Alguém esperto vai dizer: não tem nada melhor do que dormir aos pés de Jesus. Mas se Jesus está cobrando para que ore pelo menos 1 hora, é porque Jesus está dizendo que dá para orar. Se insistir, você consegue. Se você tentar mais, você consegue. Se você persistir no propósito, você consegue. Ninguém é obrigado a orar, e Deus também não é obrigado a responder quem não ora. Ninguém é obrigado a permanecer na oração, e Deus também não é obrigado a permanecer honrando quem não ora.
Porque a vontade de Cristo é que eu ore, a vontade de Cristo é que nós oremos. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, não fazia um movimento sem antes orar. Jesus não fazia nada sem antes orar. Marcos capítulo 3, versículos a seguir, Jesus está decidido a escolher para si discípulos. E a Bíblia diz que ele passa a noite inteira orando, e versículo 13 diz: e chamou para si aqueles a quem ele quis. Jesus só fazia uma escolha depois da oração. Conselho: não escolha nada, não tome decisão nenhuma sem antes orar. Ore para escolher, ore para escolher, ore para escolher. E eu tenho uma notícia ruim para te dar. Ele orou a noite inteira, escolheu 12, e dentre os 12 ainda tinha um cujo nome era Judas, que o comportamento era duvidoso. Ora, Jesus não fazia nada sem orar. Levante o seu dedo comigo, ajude-me a pregar. Procure pelo menos 2 irmãos, ameace ele dizendo: se você fizer sem orar, o problema é seu. Mas se você orar para fazer, o problema primitiva foi instruída a orar em tudo, por tudo e para tudo. Eu vou repetir isso, porque isso o Espírito Santo me deu agora aqui na minha sala. A igreja primitiva foi instruída a orar em tudo, por tudo e para tudo. Nada que fosse feito poderia ser feito sem antes orar. Sabe por quê? Muitos de nós, inclusive eu, quebra a cara, porque nós achamos que somos tão afiados, somos tão alinhados, somos tão íntimos de Deus, que fazemos sem antes perguntar para Ele: pode? É isso que o Senhor quer? É desse jeito que é para fazer? É isso que o Senhor determinou? E aí a gente faz, porque é fácil de fazer. Mas o certo é começar pela oração, porque quando você ora, Ele te direciona. Vou repetir: quando você ora, Ele te direciona. Levante a tua mão comigo por vontade. Procure alguém ao teu lado, depois você limpa com álcool em gel. Coloque a mão no ombro dele e no ombro dela e diga: o Brasil está sem direção, porque falta oração. Vai apertar ainda. Não tire a mão, diga para seu irmão, mas diga com ousadia. Não tenha medo dele, não. Diga: a tua casa. Aleluia, Pai. Diga, tua família, teu casamento, os seus negócios, o seu cartão de crédito, está sem direção, porque falta. Tudo que eu fizer sem oração, eu perco a direção. A igreja ouviu de Jesus lá em Mateus 21, versículo 22, uma palavra que ela é generalizada. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. A generalizada, pastor Josué, não é algumas coisas, é tudo. É bonitinho o texto, mas se você ler com atenção, com mente nervosa de um leitor, você vai parar para meditar, como o salmista Davi ensinou, e vai entender que se eu posso orar por tudo, então eu não posso fazer nada sem orar. Vou repetir. Me chamou para falar sobre oração. A única coisa que é a minha área na vida é oração. Eu não sou nem mecânico mais.
Escuta aí, se eu posso orar por tudo, eu não posso fazer nada sem a oração.